Oi, meu povo! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do custo de vida aqui em Liverpool e vou contar pra vocês sobre salários, sobre gastos. Se você tá pensando em vir aqui pra Inglaterra, especificamente em Liverpool, eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes eu queria muito pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Eu tô sempre postando novidades sobre Liverpool, sobre a Inglaterra, mostrando tudo pra vocês. Ativa também o sininho das notificações. Sempre que eu postar vídeos novos, vocês vão ficar sabendo. E deixa o seu like aqui no vídeo também. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e aí ele compartilha o vídeo para mais pessoas. Além disso, eu sempre tô postando novidades lá no meu Instagram, fotos falando sobre a Inglaterra e stories, postando dicas para vocês. Então, se vocês querem acompanhar esse tipo de conteúdo, é só me seguir lá no Instagram, que é @KarinaCruzemark. Não sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Eu vou contar pra vocês o custo de vida aqui em Liverpool. Lembrando que todos os gastos que eu for falar aqui no vídeo são referente a um casal sem filhos. Então, se você tem filho, se você é solteiro, é só multiplicar esse gasto ou diminuir, dividir, enfim. Eu vou, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, posso trazer pessoas que vivem aqui em Liverpool, são solteiros, que têm filhos, enfim, para ajudar vocês. Mas hoje, como eu tô baseando na minha experiência, e aqui a minha experiência é eu e o meu esposo Jader, então eu vou falar pra vocês baseado em um casal sem filhos, tá? Então vamos lembrar o seguinte, salário mínimo aqui em Liverpool, aqui na Inglaterra hoje, é de 8,72 a hora. Tá? Esse é o salário mínimo aqui na Inglaterra, aqui no Reino Unido, na verdade, né? E lembrando que algumas empresas pagam até um pouco mais do que o salário mínimo. É difícil você entrar numa empresa que ela pague exatamente o salário mínimo, a não ser que você esteja trabalhando em restaurante, hotel, pode ser que pague. Warehouse geralmente paga um pouco mais que o salário mínimo. Então, vamos colocar aí que o salário mínimo é 8,72. Aqui as pessoas não recebem por mês, né, igual no Brasil, aqui a pessoa recebe por hora trabalhada. Então, se você trabalha 40 horas semanais, você vai receber as 40 horas semanais. Não é igual no mês, ó, o salário mínimo no mês é tanto, igual funciona no Brasil. Então, aqui, geralmente, as empresas full-time têm empresas part-time e empresas full-time. Empresas part-time são, geralmente, hotel, essas coisas. E aí, eu não posso falar muito pra vocês, porque eu trabalhei pouquíssimo tempo em hotel, não tenho autoridade pra falar sobre isso. Mas, desde que eu cheguei aqui, eu trabalho em warehouse, então eu trabalho no mínimo 37 horas semanais desde que eu cheguei aqui. Agora na empresa que eu tô trabalhando eu recebo as 40 horas semanais. Então geralmente quem trabalha nesse tipo de coisa recebe de 35 a 40 horas semanais. Recebe aí por mês uma faixa de 1.250 libras. Então, um casal aqui na Inglaterra, ele recebe 2.500 libras. E isso já com desconto. Aqui na Inglaterra, o seu salário, sempre que você trabalha, tem vários tipos de taxas. A taxa que eu pago é a 12,50L. E aí eu pago 12,5% de imposto. Mas vamos colocar aqui que uma média é 15%. Então, com todos os descontos, com esses descontos, eu tô considerando aqui que o desconto é de 15%, o casal vai receber líquido por mês o valor em média de 2.100 libras, tá? Então, esse é uma média que normalmente um casal aqui recebe trabalhando full time, mesmo que seja por agência. E aí, vamos entrar então nos gastos. O aluguel aqui em Liverpool, todo mundo fala, principalmente as pessoas, os ingleses, as pessoas que moram aqui há mais tempo, fala que Liverpool é uma cidade muito boa para você trabalhar e juntar dinheiro e investir. Porque aqui a gente recebe em libra, que é uma moeda muito valorizada, até mesmo que o dólar, até mesmo que o euro. Então é uma moeda muito valorizada e Liverpool e os arredores de Liverpool tem muito trabalho. Então é um lugar muito bom e o custo de vida é muito baixo comparado a outras cidades da Inglaterra. Londres é caríssima. Depois eu vou até trazer um vídeo pra vocês comparando Liverpool e Londres. Um inscrito me pediu pra fazer esse vídeo comparando Liverpool e Londres e eu vou trazer mais pra frente pra vocês. Mas Liverpool é uma cidade muito barata pra se viver comparando a outras cidades da Inglaterra.
Então, as coisas aqui são muito baratas comparado ao salário que você recebe. Então, o aluguel, vou começar falando do aluguel. Aluguel, dependendo da área que você for morar aqui em Liverpool, se você for morar em uma área mais barata, o aluguel tá na média aí de 400 a 550 libras. Então, o aluguel você paga aí 450 a 550. Eu coloquei 450 aqui porque é o valor que eu pago de aluguel aqui da minha casa. Então, de aluguel, a gente paga 450 libras. Aí tem uma questão, você tá mudando aqui pra Inglaterra, você tá mudando aqui pra Liverpool. E aí, como que funciona a questão do primeiro aluguel? Quando você fecha diretamente com o landlord, você pode negociar. No meu caso, eu tive a sorte de não ter que pagar um depósito, eu só paguei o valor do primeiro aluguel e entrei pra casa. Mas, tipo assim, 90% dos casos aqui na Inglaterra, quando você aluga uma casa, tipo, 90% dos casos aqui da Inglaterra, o landlord ou a imobiliária, ela vai te pedir um valor do depósito. Então, se o aluguel é 450 libras, você vai pagar, na verdade, 450 vezes 2, ou seja, 900 libras, porque você precisa pagar o valor do primeiro aluguel e do último aluguel, que se você sair da casa depois e a casa tiver algum problema, daí eles vão verificar tudo, eles vão arrumar a casa, vão te mostrar a notinha, esse depósito eles vão te devolver só o valor restante depois de ter arrumado a casa. A verdade é que eu já ouvi falar que muitas imobiliárias ou muitos landlords acabam nem devolvendo esse último depósito. Eles falam que a casa tá cheia de problemas e eles nunca devolvem. Aí já é outra questão, vocês têm que recorrer, vocês têm que procurar pelo direito de vocês, pedir esse dinheiro de volta, nem que vocês façam uma denúncia, vão na corte, mas algumas imobiliárias, alguns landlords dão muito problema em relação a isso. Então já fiquem precavidos, se vocês estiverem vindo pra cá e já estão planejando, já estejam cientes que é o valor do aluguel e mais o valor do último aluguel. Então agora eu vou falar com vocês de um outro gasto que aqui é comparado com o IPTU do Brasil, que é o Council Tax. O Council Tax é uma taxa que você vai pagar para a prefeitura fazer manutenção na cidade, na rua, enfim, que é realmente comparado com o IPTU. E esse valor você paga mensal, então você tem que pagar ele todos os meses. E aqui em casa a gente paga a taxa de 135 libras. É claro que tem outros lugares que são mais baratos, tem gente que paga 120, tem gente que paga mais também, se a casa é maior e tal. Mas aqui em casa a gente paga o valor de 135 libras. E aí agora vamos entrar para os gastos, tipo água, luz, internet, enfim. Água que é um pouco diferente do Brasil. Água, aqui a empresa de água é a United Utilities, e aí você até tem como baixar o aplicativo da United, e aí eles vão te dar um balance por ano. Então ele vai fazer o cálculo mais ou menos de quanto que a casa tem de gasto por ano, e aí o balance deles, suponhamos, é como se fosse um crédito que eles vão depositar na sua conta no começo do ano. Então eles vão depositar aí para vocês um balanço de 450 libras, que é o que eles supõem que vocês gastam no ano. E aí durante o ano eles vão dividir esse crédito que eles colocaram para vocês e vocês têm que pagar esse balanço. Então se vocês quiserem dividir de 12 vezes certinho, vocês podem dividir de 12 vezes e pagar de 12 vezes. Então o cálculo mais ou menos aí, se você dividir de 12 meses, é 29 libras. Vou arredondar para 30 libras, tá? Se vocês pagarem todos os meses. Mas também, se vocês quiserem pagar a mais um mês, suponhamos, você ganhou um dinheirinho, eu já quero pagar um pouco da conta de água. Então, se você quiser pagar, tipo, 200 libras já de uma vez, você tem a opção de pagar um valor a mais. E aí você coloca o valor que você quer pagar e você pode pagar um valor a mais. Mas vamos colocar aqui mensal, já que eu tô falando dos gastos mensais, e vamos colocar aí que a água é 30 libras. Luz. A luz aqui funciona diferente do Brasil também. Na verdade, a maioria das coisas aqui é muito diferente do Brasil. Aqui é lógico que tem algumas casas que podem fazer igual ao Brasil, você fecha com uma companhia, você paga mensalidade ali e tudo mais, aí funciona mais ou menos igual a água, eles te dão um balanço e você paga um valor fixo por mês. No meu caso é diferente, o meu medidor de luz é diferente. Então eu tenho essa chavinha aqui, que ela é uma espécie tipo de pendrive mesmo, ó. Você abre ela aqui,
encaixa ela no medidor e aí você coloca crédito aqui nessa chavinha. E aí a gente gasta de luz em média de 60 a 70 libras por mês. Isso vai depender muito. Normalmente em inverno a gente gasta mais, porque clareia muito tarde e escurece muito cedo. Então a gente utiliza luz muito mais tempo e a gente também toma banho de chuveiro mais quente. Quando é verão a gente usa menos luz, a gente toma o banho com o chuveiro mais frio, então a gente não gasta tanta energia. Então eu coloquei aqui de luz que a gente gasta aí uma média de 60 a 70 libras por mês, e aí a gente coloca o créditozinho da luz de 2 em 2 semanas. Então a gente coloca aí de 30 a 35 libras de 2 em 2 semanas, tá? E aí vamos falar agora do gás. Esses aquecedores, essas coisinhas brancas que ficam aí na casa são os aquecedores que a gente usa só em época de frio, época de calor não é necessário. E tudo aqui em casa é elétrico, a não ser esses aquecedores, que são os heaters. E até o fogão aqui de casa, ele é elétrico, ele é a chapa elétrica. Então a gente não tem necessidade de usar nada a gás, a não ser os heaters e as torneiras. A água quente que sai na torneira também é aquecido com gás. Então em época de calor a gente não utiliza o gás, graças a Deus. Em época de frio a gente utiliza. E aí a gente gasta por mês de gás em época de frio, que é equivalente a setembro a março, que são outono e inverno aqui na Inglaterra, que são as épocas que tá fazendo mais frio. Então a gente gasta por mês aí uma média de 60 libras. Em casas mais velhas, que é o nosso caso, a gente liga o heater só na parte da noite. Porque se a gente deixar o heater ligado o dia inteiro, esse valor ele triplica, quadriplica. Então a gente deixa o heater ligado só na parte da noite e aí a gente gasta essa média de 60 libras, tá? Então é da mesma forma. Vem um cartãozinho tipo esse, e só que é um cartãozinho mesmo, e aí a gente vai ou no post office ou nessas lojinhas de indiano e pede pra abastecer, colocar crédito, e aí a gente coloca 30 libras de 2 em 2 semanas e vai utilizando, e aí quando tá acabando o negocinho do gás, ele apita que tá acabando. Então é super prático, só que como os heaters são antigos a gente acaba consumindo muito. Então graças a Deus a gente só usa o gás no inverno, mas aí fica 60 libras de setembro a março. E a internet a gente usa a Virgin. A gente tem uma internet de 100 megas e a gente paga pra Virgin. É o nosso primeiro ano de contrato com a Virgin. Então nesse primeiro ano a Virgin deu um desconto pra gente. Esse primeiro ano a gente paga 27 libras. Depois do primeiro ano eu acho que a gente vai pagar pela mesma internet 35 libras. Mas por enquanto a gente paga esse valor de 27, então eu coloquei aqui 27, tá? Celular, nossa operadora é a O2, é uma operadora que eu gosto muito, apesar dela não funcionar em vários lugares, mas eu gosto muito dela. A gente tem uma internet de 40 gigas por mês de dados 4G, e além disso a gente tem ligações ilimitadas por todo o Reino Unido, além de SMS ilimitado também. Então a gente tem uma internet tipo muito boa, com muitos dados. Aí a gente paga 20 libras por pessoa. Então o meu plano de conta da O2 é 20 libras e do Jader é 20 libras. Então no total de telefone nós pagamos 40 libras, tá? E aí alimentação. Aí alimentação, gente, vai variar muito, porque isso depende do que você come, isso é muito pessoal, né? Mas aqui em casa eu coloquei aí que a gente tem um gasto por mês de 150 libras. A gente tem essa vantagem aqui na Inglaterra de supermercado, dessas coisas serem muito baratas aqui. Então aqui a gente come muito bem, muitas das vezes a gente almoça com camarão, com peixe, com salmão, as coisas aqui realmente são muito baratas. Então eu coloquei aí de alimentação para um casal uma média de 150 libras. Então aí o total de gastos em épocas mais quentes, que eu não preciso ligar o aquecedor, é de 902 libras, vamos colocar aí 900 libras. E em épocas mais frias, 962 libras, né? Eu vou arredondar para 960. Lembrando que esses são os gastos necessários, né? De necessidade, mas você também vai acabar
gastando com outras coisas, tipo carro. Eu não falei das despesas do carro. Inclusive, eu já fiz um vídeo quando eu contei que eu comprei o carro, falando um pouco do nosso seguro e tal. Carro a gente paga um seguro de 125 por mês. E daí todo ano a gente tem que renovar o MOT, a gente tem que renovar o Road Tax. Então a gente paga aí o de Road Tax 30 libras por mês e MOT eu não tenho a mínima ideia. Depois eu falo pra vocês aqui. E também tem os gastos tipo com entretenimento, né? Tipo, a gente paga Netflix, a gente paga Spotify, a gente paga também a nossa TV a cabo. Então tem esses gastos extras que eu não coloquei pra vocês, porque isso é muito pessoal, isso vai de pessoa pra pessoa. Tem gente que ama Spotify, tipo a gente, tem gente que ama Netflix, tipo a gente. Vai ser gente que não gosta, que não liga. Então isso eu coloquei, não coloquei, porque eu acho que é muito pessoal. Mas de gastos necessários que todo mundo tem que pagar são esses. Então aí, se você considerar que você tem uma conta no frio, né, de 960 libras e um casal recebe 2.100 libras, então você consegue ver que mais da metade do que vocês ganham, vocês podem deixar guardado, juntar uma grana, investir. Então é um lugar onde realmente você tem uma qualidade de vida muito boa e você pode fazer outras coisas com o restante do dinheiro. É um lugar muito bom para se viver e é isso. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm algum tipo de dúvida, alguma questão aí, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar me informar se eu não souber responder. Vou responder vocês aqui no comentário também. Não deixe de dar o like de vocês para o YouTube entender que eu estou criando um conteúdo que está ajudando outras pessoas e compartilhar para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal também, eu vou sempre tá trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro canal, explicando mais para vocês, tirando a dúvida de vocês sobre vida na Inglaterra. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, ativa os sininhos das notificações. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande, até o próximo vídeo. E tchau, tchau!